Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre conceitos. Esses são conceitos essenciais para que você tenha uma base e efetivamente entre na parte de programação. São conceitos sobre tecnologias que estão intimamente ligados a um programa ou a um software que eu chamo de essencial e que você tem esse pré-conhecimento para te facilitar o entendimento, para então entrar na lógica de programação e então para uma linguagem de programação. Sem delongas, então, bora para a aula. Ok, a parte de computador, né? O que é um computador? Por definição, um computador é uma máquina que processa dados e gera um determinado resultado. Então, se você, através da pessoa humana, através de algum equipamento que você consegue inserir dados, esse equipamento consegue processar, trabalhar esses dados e gerar um determinado resultado, isso é um computador. E esses tipos de computador a gente pode ter vários por aí, né? A gente pode ter um computador do tipo desktop, né? O que a maioria do pessoal aí está acostumado a ver, né? Que é um computador que tem um monitor, tem a CPU, né? Tem o teclado, o mouse, enfim. Isso daqui é chamado de desktop. Por que desktop? Porque ele é um computador que vai em cima de uma mesa, então ele é você não tem como você ficar carregando para lá e para cá, ele é um pouco mais complicado de carregar, até porque a CPU às vezes é um pouco mais pesado, mas normalmente ele fica numa bancada, ele fica em cima da mesa, você tem ele num lugar, num determinado lugar, e sempre vai usar ele lá. Então esse tipo de computador é chamado de desktop, ou PC, como muitos aí já devem ter ouvido falar, você mesmo já deve ter ouvido falar, né? Que é personal computer, né? O PC. Então, o desktop é dessa forma. Aí tem os notebooks, né? A grande maioria das pessoas agora, quando vai comprar um computador, dificilmente compra um desktop. Havia uma época que se comprava muito mais desktop. Hoje em dia se compra os notebooks, que eles têm as mesmas configurações que um desktop, com a opção de você poder levar ele muito mais fácil para lá e para cá, né? E aí basta ter o notebook, uma mesa ali, você já consegue trabalhar e usar o computador. Então ele é um tipo de computador, é um computador portátil, né? A gente também costuma falar que esse tipo de computador também é um laptop, que seria basicamente a mesma coisa que um notebook, né? Além desses, a gente pode ter um computador com um celular, por que não, né? Hoje nós já temos os nossos smartphones, eles já estão bem mais avançados, a gente tem um computador aí de mão, né? Isso também é um tipo de computador, até porque você também insere dados nele, ele processa informação e depois gera algum determinado resultado. Tudo que faz isso é um computador, sendo uma máquina, né? A gente pode ter um computador também como uma calculadora. Na verdade, as calculadoras foram os primeiros computadores que foram surgindo, né? Então a calculadora também porque você digita as informações, ela vai processar os cálculos que você deseja e vai gerar o resultado na tela. Então, é a entrada de dados, o processamento e o resultado. E aí a gente também tem um controle remoto. O controle remoto também é considerado um computador, porque você faz a entrada de dados ali com a informação do canal, ele processa o que é, manda para a TV e você tem o resultado na TV. Então ele também é um tipo de computador, né? Claro que não dá para comparar um controle remoto com um PC, com um notebook, com um smartphone aí, mas ele também não deixa de ser um tipo de um computador. Os primeiros computadores eles foram inventados, isso é uma coisa ruim até, porque a maioria das tecnologias inventadas, digamos assim, no mundo, elas normalmente são utilizadas primeiramente para guerras, né? E os computadores também, eles foram criados com um propósito militar, né? Os primeiros computadores. E o que se queria realizar na época era principalmente calcular aí a trajetória balística de um míssil, por exemplo, né? Então, eles foram usando a tecnologia e usaram isso, infelizmente, para a guerra. Muitas das tecnologias que a gente tem no mundo hoje surgiu com os militares, né? Numa ação de querer se tornar, às vezes, o exército melhor do que de um país vizinho, né? Então, é uma pena isso, mas que, por isso, a gente consegue ter a evolução de tecnologia que a gente teve hoje, porque teve um começo, né?
falar um pouquinho aqui da história. O primeiro computador popular, usado, digamos assim, nas empresas, ele era chamado de Univac. Ele foi desenvolvido lá em 1941. Para vocês terem uma noção, ele pesava 30 toneladas, né? Tinha memória só de 80 bytes, né? Hoje a memória random de um smartphone aí já é 4 GB, 8 GB e vai além. Então ele é só 80 bytes, né? Para vocês terem uma noção, 1 mega equivale a 1024 bytes. 1 giga equivale a 1024 megas, né? Então, só para vocês terem uma noção. E 1 terabyte é o que vale a 1024 gigabytes. Então, o byte é o menor valor aí de informação no computador, né? O computador trabalha aí com as informações em bytes. E ele tinha só 80 bytes de memória, né? E ele ocupava uma área aí grande, um andar inteiro aí de um prédio, por exemplo, né? Tudo isso para fazer normalmente os cálculos matemáticos e registrar algumas informações só, né? Você não tinha como operar muitas coisas nele, mas ele já facilitava vários cálculos, principalmente de informação de contabilidade, que ele fazia muito melhor que um humano e muito mais rápido. Mas era a funcionalidade dele. Para vocês terem uma noção, aqui é cheio de válvulas, engates de válvulas nele aqui. E é engraçado porque isso aqui tudo tinha um ajuste, né? Você ajustava, configurava o computador não pressionando o botão, você ajustava e configurava o computador colocando as válvulas num lado, as válvulas no outro, assim você conseguia configurar ele. E quando às vezes a faxineira ia lá fazer uma limpeza, acontecia dela esbarrar muitas vezes numa válvula dessa, acabava que desconectava a informação ali e daí o computador ele perdia a configuração. E às vezes o técnico lá de informática que ia lá para fazer a configuração de novo no computador, às vezes demorava até dias para descobrir que era uma válvula que a faxineira lá sem querer bateu, esbarrou e acabou desconectando. Então, para vocês verem como era muito dificultoso você conseguir operar um computador e principalmente configurar ele e usar ele, né? Junto com os computadores nasceu o termo chamado de processamento de dados, né? É até engraçado que os primeiros cursos aí na parte de informática e de programação, eles eram chamados de cursos de processamento de dados, né? O que seriam esses processamentos de dados? Esse senhor aqui que vocês estão vendo, que é o Hermann Hollerith, ele que inventou o termo de processamento de dados, de você conseguir principalmente também armazenar informações. Como vocês estão vendo aqui, esse camaradinho aqui é chamado de cartão perfurado, ou seja, você conseguia através desse cartão, conseguir armazenar informações nele. Claro que a gente estava acostumado a escrever num papel, por exemplo, mas o computador, aonde que ele iria armazenar dados? Então eles inventaram esse cartão perfurado para que você colocasse no computador e aquelas informações do computador ele conseguisse gravar em algum lugar e assim ele gravava dentro desse cartão. Então cada furinho desse aí indica uma informação ali para o computador fazer essa leitura, né? Isso é o chamado os pendrives da época, né? Então olha aqui, ó, eu tenho um pendrivezinho desse aí, dessa época, né? Então, um cartãozinho perfurado com algumas informações. Não me pergunte o que tem aqui, eu não sei o que tem, mas isso daqui é relíquia que eu consegui e guardo até hoje, que isso daqui é histórico, né? Então, como vocês podem ver, o cartãozinho ele é todo cheio de informações e cada furinho desse aqui é um símbolo. Então, como se fosse um código que, ao você inserir no computador, ele lê, ele verifica, ele consegue saber onde é que está o furinho e dele consegue identificar a informação do que você registrou dentro desse cartão. Os pendrives daquela época ali, era esse cartão perfuradinho aqui, né? Depois, com o primeiro teclado, com a evolução dos computadores, né? O primeiro teclado foi inventado lá em 1959. Então ele utilizava por meio de uma máquina de datilografar. É por isso que a gente tem os teclados, né, nesse mesmo formato dessas máquinas de datilografar aí. Então ele tem o mesmo estilo e layout. É por isso que os computadores vocês são acostumados a ver os teclados dessa maneira. Porque o primeiro teclado já partiu da parte da máquina de datilografar,
né? É até engraçado que quando eu tinha meus 13 anos, a minha mãe falava, olha, você tem que fazer um curso de datilografia, senão você não vai conseguir garantir um emprego, né? Encontrar um emprego. Mas daí logo começou os computadores, eu já entrei nessa parte da área de informática e não precisei fazer um curso de datilografia, né? Mas era importante, porque naquela época você tinha que ter um curso de datilografia para você não errar, porque você não conseguia corrigir ou passar um errorex em documentos formais ali. Você tinha que começar a digitar a informação do documento de cima até embaixo e sem errar para ele ficar bem direitinho. Então, por isso que era importante você ter o curso de datilografia, para você ter rapidez e também mais agilidade e também mais conseguir gerar documentos mais perfeitos, né? Com isso para as empresas. Então, por isso que o primeiro teclado é baseado numa máquina de datilografia e com isso a gente tem o layout do teclado até hoje nesse mesmo estilo, né? A Xerox, ela lançou o Xerox Alto lá em 1974. Esse é o primeiro computador que o software usado nele já utilizava mouse e janelas. Então já vai vindo um pouco mais perto do que a gente tem hoje, né? Se vocês não assistiram, é legal assistir o filme Piratas do Vale do Silício. Conta muito a história da IBM, da Microsoft, da própria Apple, né? E vocês vão ver que lá nesse filme, nessa história, tem uma parte lá que o próprio Steve Jobs e o Bill Gates, fazendo uma visita lá na Xerox, eles identificaram, deram de cara com uma parte de software, que era esse software que utilizava as mouse e janelas, era um projeto que a Xerox tinha. Muitos acham que a Xerox é só máquina de impressora, né, ou de Xerox, mas não. Ela era bem avançada na época, ela tinha muita tecnologia e eles tinham desenvolvido um projeto ali com um software para usar nos computadores. E o próprio Bill Gates e o próprio Steve Jobs conseguiram esse projeto de graça, né? A Xerox não viu o potencial nesse software e deram de graça o projeto ali então para eles, aonde eles despontaram aí com a Apple e com a Microsoft, né? Para ver na época, hein? A mulher que era responsável, que era a diretora do projeto ali, ficou pé da vida com o que os donos da Xerox fizeram em ter entregue de bandeja um projeto assim e que essas outras duas empresas despontaram. Isso aí é uma coisa bem legal para vocês verem aí, assistirem o filme e conhecer um pouco dessa história, né? Aí veio o primeiro microcomputador, que ele era chamado de Altair, lá em 1975. Aqui a memória já começou a melhorar, né? Já eram 256 bytes, melhor do que 8 bytes do que você tinha lá com o Univac, né? E os computadores já começaram a ter um modelo um pouco mais diferenciado, né? Aí a gente teve o Apple I, lá em 1976, ele usava, aqui para a época era fenomenal, porque a Apple já se preocupava como era o layout do computador, né, o design, então ele já vinha desde aquela época com essa preocupação, é que a gente sabe que todos esses equipamentos da Apple aí, eles têm essa preocupação principalmente com o design, porque eles não devem ser só funcionais, mas eles também devem ser bonitos, né? E esse computador ali, ele usava, o pendrive que ele usava para fazer armazenamento era essa fita cassete aqui, ó, né? Essa fita, muitos de vocês aí provavelmente são bem mais novos, não chegaram a utilizar, mas era usado principalmente para tocar música, né? Os cantores lá gravavam um disco, LP, e gravavam as fitas, e você tinha fita, tinha um toca-fita, você colocava, você conseguia escutar a informação, né? Então você usava essas fitas aí. Inclusive os primeiros, que eram aqueles radinhos com fone de ouvido, Walkman, esses Walkman, eles usavam aí as fitas para você conseguir escutar, então você conseguia gravar algumas músicas de cada lado da fita, às vezes você queria voltar, tinha que rebobinar ela, para daí poder escutar de novo, né? Eu lembro que na época a gente escutava muito rádio e às vezes as músicas novas apareciam no rádio. Aí o que a gente fazia? A gente colocava essa fita no próprio rádio e colocava para gravar.
Então daí conforme passava a música ali na rádio, você gravava ela e você tinha ela gravada na música, né? E dava uma vontade de bater no locutor quando no meio da música ele falava alguma coisa lá para fazer propaganda, aí acabava estragando a tua música ali na gravação que você estava fazendo, mas era muito interessante. Então na época aí, esse computador já fazia gravação, o pendrive da época era essa fita aí cassete, né? Depois veio o Apple II, olha só como já mudou o design, a estrutura toda de como a Apple já melhorou o computador, né? Aqui usava a fita cassete ainda também para você gravar dados, mas também utilizava um outro tipo de pendrive da época que era esse disquetezinho aqui. Esse aqui é chamado de um disquete 1/4, né? Então aqui vai algumas informações dentro dele, né? Eu usei bastante isso daqui, principalmente na faculdade, para salvar os trabalhos e entregar para os professores. Então esses disquetezinhos entravam nessas áreas aqui, ó, de informação, e daí você conseguia gravar informação dele. Eram os pendrives da época. Isso daqui é muito bom, ele consegue ter um armazenamento de 1.44 mega, tá? Era excelente para a época, era bastante informação. Para hoje não, para você ter uma base, uma foto que você tira no celular, aí já é mais do que 1 mega. Então você às vezes não consegue nem guardar uma foto só apenas dentro desse disquetezinho. Mas naquela época você gravava muitos arquivos, principalmente de Word, Excel, até fotos. As fotos eram em VGA, então eram em resoluções bem pequenas, você conseguia gravar, guardar aí 6, 7 fotos aqui dentro de um disquetezinho desse aqui, desse pendrive da época, tá? Mas mais uma relíquia aí da história da computação. Depois veio o IBM PC, esse daqui ele já usava o DOS, né? O DOS era um sistema da Microsoft. Então a Microsoft, até no filme do Piratas do Vale do Silício, vocês vão poder ver que a Microsoft ela foi fazer uma negociação com a IBM tinha desenvolvido os computadores, mas não tinha software para usar dentro dos computadores, e a Microsoft foi lá para fazer uma parceria para a IBM e fechou um contrato lá, agora eu não lembro se é 1 milhão ou 2 milhões, mas a Microsoft nem tinha o software ainda, então ela foi atrás e conseguiu com um cara, que ele em garagem lá, ele desenvolveu o DOS, e a Microsoft comprou por $25 mil o software do cara, mas vendeu para a IBM a 2 milhões, né? Então ganhou uma bela bolada aí em cima. Então ele já vinha com o DOS, eu já cheguei a usar muito o DOS também. E esse daqui já é um pouco mais a cara dos PCs do que a gente começa a ter hoje em dia, né? Já começou a evoluir. Depois, esse carinha aqui é os notebooks da época, né? O microcomputador portátil, lá de 1981, ele era chamado de Osborne, né? Para vocês terem uma noção, ele pesava de 8 a 10 quilos, então era bem fácil de levar para lá e para cá, o notebook, né? E a telinha era de 5 polegadas, essa parte pequenininha aqui para você conseguir visualizar. Mas você já tinha um computador portátil, que você podia levar para qualquer lugar e conseguia trabalhar sem problema nenhum, só que tinha que colocar quase óculos ali para ficar em cima daquela telinha bem pequena, mas que era uma evolução enorme para a época, tá? Inclusive, esse tipo de maleta aqui dele, ó, eram as maletas que eram carregadas às máquinas de datilografar, então eles já aproveitaram o próprio estilo da maleta ali para você embutir um computador ali dentro e chamar aí, então de notebook, né? Depois veio o Apple Lisa, aqui e o Macintosh, né? Nessa época aqui o Steve Jobs tinha duas equipes, uma que trabalhava com o Apple Lisa e outra que trabalhava com o Macintosh, e ele acabava fazendo uma briga entre essas duas equipes ali para ver quem conseguia desenvolver o melhor produto, né? Tanto em design quanto em software também, mas uma grande evolução que começou a ter da Apple aí nesses anos todos, né? O primeiro mouse foi desenvolvido lá em 1964, então podem ver que ele tem a mesma estrutura aí, a mesma tipo de ergonomia que os mouses ainda de hoje. Claro que aquele lá era um cabo serial, né, com um botãozinho só, e agora a gente já tem mouses aí fera, ópticos e sem fio também, né? Mas o estilo de utilizar o mouse é o mesmo desde aquela época, é o mesmo tipo de princípio. Ele só teve uma evolução do produto e do design do produto em si, né?
Esse aí um microsystem, né? Que era chamado da época, ou seja, umas JBL do que a gente tem hoje. Né? Essa era a JBL daquele tempo lá. Ó. Isso pesava ali em torno de 10 quilos, era bem tranquilo de levar nas costas, né? Para passear na praia e escutar uma musiquinha lá. Mas era o que se tinha na época, né? Essa JBL aí antiga, né? Era em forma de vitrola, né? Então era totalmente mono, mas você conseguia escutar uma musiquinha na praia, conseguia levar e era portátil, né? Apesar de ser um pouco pesada. O primeiro celular foi inventado em 1983 por Martin Cooper, né? Então ele já tinha um estilo. Para quem não conhece, esse estilo de celular aqui, na verdade, ele veio dos primeiros telefones sem fio que você tinha fixo em casa. Então você tinha esse tipo de telefone ali e ele acabou utilizando esse mesmo padrão do telefone fixo para ser o equipamento do celular e você conseguir se comunicar via uma outra rede, né? Até então o que se tinha era só o telefone via cabo mesmo ali que você tinha em casa, os telefones fixos, né? Tem um filme até da Angelina Jolie, eu sou muito fã dela, mas tem um filme que ela tá no restaurante e daí ela tira da bolsa dela esse pequeno celular aí para falar e guarda de novo, né? Hoje você tirar um negócio desse tamanho aí fica até meio estranho, né? Muito mais fácil tirar um negocinho menorzinho, fininho aqui do que esse trambolhão aí. Mas é o necessário, é o percussor, né? Do que a gente evoluiu de tecnologia e a gente tem hoje. E aí a Apple desmontou essa parte de telefonia, né? A principal operadora que mandava na época ali era a Nokia. Tinha um percentual mais de 90%, depois as outras ficavam entre a Motorola e a BlackBerry, né? Mas eram bem pouco, e elas não viram ali que de repente podia surgir alguém para combater elas, e a Apple veio e lançou o iPhone, né? Que daí revolucionou o que você tinha, o que você até então entendia de celular na época, né? Já era com tela touch, tudo, com aplicativos, então foi uma febre e originou o que a gente tem dessa evolução dos smartphones do que a gente tem hoje, né? E aí o nosso amigo iPhone aí atual, né? Ficou muito mais fino, um pouco mais comprido, mais cheio de câmeras, né? E por aí foi, a evolução dos celulares. Esse daqui é um computador da Apple, era um Mac, lá de 2002, tá? Ele tinha sido lançado, e olha só que naquela época você nem tinha muitas vezes PCs nesse tipo de design, e a Apple já se preocupava muito em design desse computador na época. Essa base aqui, ó, é a parte da CPU, a parte do gabinete do computador, e essa daqui é a parte da tela, já era com cristal líquido. Essa tela aqui você conseguia girar 360. Essa base aqui, que era o próprio computador, ele já vinha com DVD, para leitura de DVD, era uma coisa bem avançada para a época. Aqui eram as caixinhas de som, elas eram ligadas via USB atrás, o teclado e o mouse também, ligados via USB atrás aqui dessa caixa, enquanto os PCs normais usavam um engate PS2, que era serial, a forma de comunicação. Esse daqui da Apple já vinha com USB desde lá e já tinha até leitura de DVD e já vinha com Wi-Fi, inclusive. É até engraçado que, por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos para mim, eu fui ter mais intimidade com um Wi-Fi ali em 2003, 2004, na universidade, onde eu estudei e onde eu iniciei a minha carreira de programador, né? Então lá é que eu comecei a utilizar o Wi-Fi naquela época, em 2004. Até eu lembro que eu comprei meu primeiro notebook lá em 2004, e daí eu conectava via Wi-Fi lá na universidade para mim usar na rede, sendo que eu nem tinha Wi-Fi em casa, né, para vocês terem uma noção. Não é como hoje aí, que hoje você chega na casa, você não pede mais um copo d'água, né, você pede a senha da Wi-Fi. E esse computador naquela época já vinha, inclusive, com a placa de Wi-Fi para você conectar na rede via Wi-Fi. Era fenomenal. Até a universidade onde eu trabalhei, onde eu estudei e trabalhei, eles têm lá no museu deles, tem esse Mac lá e ele roda, funciona, ele só não tem mais atualização de sistema operacional por causa da configuração dele, mas ele ainda funciona tudo direitinho como tem que ser, tá lá bem bacana de visualizar. A universidade onde eu trabalhei é a Unidade, ali de Rio do Sul, Santa Catarina, né?
E aí a gente tem os notebooks, né? Que daí é mais a febre. Quem vai comprar um computador hoje já não compra muito PC. Às vezes compra um PC se é um gamer, às vezes você vai usar ele muito para jogos, ou se de repente você trabalha muito com parte de edição de imagens, edição de vídeos, principalmente para gráficas, daí você vai usar um PC, né? Mas hoje os notebooks não deixam a desejar das configurações que você tem num PC. E evoluiu muito, né? Ficaram muito mais finos, muito mais potentes, o que a gente tem de melhor na atualidade. E para mostrar para vocês aqui, esse é o Apple Glass, é um óculos da Apple, né? Que vem aí para revolucionar todo o mercado, tá? Ele já foi lançado e o valor, a quantidade de dólares dele aí é em torno de $500 para você adquirir um óculos, né? Eu achei que até ia sair um pouco mais caro, né? Essa propaganda aí tem até uma Bugatti aí na frente, né? Mas a ideia do óculos é você conseguir operar os seus aplicativos tudo utilizando o próprio óculos da Apple, né? E uma coisa interessante que eles têm nesse óculos é que eles têm um algoritmo ali dentro que eles patentearam para correção de visão. Então, se você precisa usar óculos, você precisa usar lentes corretivas, você não precisa usar um óculos para daí usar esse óculos da Apple. Ele mesmo já vai fazer automaticamente a correção da tua visão. Olha que interessante, um algoritmo fenomenal que eles conseguiram criar e que vai revolucionar muito, né? Então, usa um óculos só, você já tem toda essa tecnologia de poder utilizar aplicativos e tudo mais, e ainda você consegue utilizar como lentes corretivas, né? É fora de série isso. Uma outra questão aqui da computação também é a parte da Neuralink, né? A Neuralink é uma empresa do Elon Musk. A ideia deles é você inserir um chip na sua cabeça e você vai conseguir ouvir música sem precisar usar os ouvidos. Já vai ouvir a música direto pelo cérebro. Olha só, e você vai se comunicar com o seu computador via Bluetooth. Você vai poder baixar informações aí. Mas é a doideira? Mas é. Eles lançaram dessa maneira para chamar muita atenção, mas o que eles têm mais em mente é, por exemplo, ajudar as pessoas que têm mal de Parkinson ou aqueles que têm algum problema no cérebro, que perderam o movimento de uma perna ou de um braço, que você consiga, através de um chip desse, conseguir reativar e conseguir fazer com que você consiga ter uma vida normal, tendo novamente esses seus movimentos, né? Então esse é o que é o mais interessante do que eles têm, né? Mas para vocês verem o que evoluiu essa parte toda de computador, vimos os conceitos aí de um computador, mas vimos uma evolução, uma série de evolução dele do que a gente tem até hoje, né? E aí então agora a gente entra na parte de sistemas de computação, né? Os sistemas de computação, eles seguem uma arquitetura que a gente chama de von Neumann. Quem é o von Neumann? É esse senhorzinho aqui, ó, o John von Neumann, né? Ele considerava que todos a parte de computadores eles eram como cérebros eletrônicos, né? Então até as próprias calculadoras eletrônicas ali tinham um cérebro para ele, né? Mas ele que desenvolveu esse caso dessa arquitetura. O que compõe essa arquitetura, então, de um computador e de um cérebro eletrônico, digamos assim, né? É isso daí, ó, são 4 coisas: a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle, dispositivos de entrada e saída e alguma forma de memória. Unidade lógica e aritmética são o que a gente conhece de processadores. Com certeza vocês já viram falar muito de Intel, né? Os Pentium, os Core, aí. Então são os tipos de processadores. A gente tem processadores AMD, a gente tem os processadores Intel e a gente tem os processadores ARM, né? Então são vários tipos de processadores. A Apple tem o dela para desenvolver os equipamentos dela, já utilizou Intel junto também. A própria Intel está mais presente em vários tipos de PCs, né? E a AMD também tem os processadores dela que também rodam muito nos computadores, né? Então a unidade lógica aritmética é o cara que faz toda essa questão desse controle, é o chamado de processador. E aí você precisa ter também a nossa amiga unidade de controle. O que é a unidade de controle? É o que nós chamamos de placa-mãe. É onde você vai embutir e engatar
todos os componentes que você tem no computador. É essa camaradinha aqui que vai controlar como cada um vai agir. Você precisa de uma memória, você vai plugar nela. Você precisa do processador, você vai plugar nela. Você precisa de um drive de CD, você vai plugar nela. Você precisa de uma placa de vídeo, você vai plugar nela. Um mouse, teclado, você vai plugar nela. Ela é que vai gerenciar todos esses periféricos, esses equipamentos que fazem parte aí do computador. Então é o que é chamado de placa-mãe. Até o celular tem o placa-mãe dele, tá? Todos os computadores têm. O celular é um tipo de computador, tem placa-mãe também, que é a unidade de controle. E aí a gente tem também os dispositivos de entrada e de saída, né? As portas USB, as portas HDMI, entrada de microfone, mouse, teclado e por aí vai, né? Tudo que eu posso engatar num computador, o que eu vou injetar informação no computador, eu vou extrair, são os dispositivos de entrada e saída. E também a gente tem que ter alguma forma de memória. Esses aqui que vocês estão vendo são os pentes de memórias aí de CPUs, de computadores desktop, de notebooks eles são bem menores, né? De celulares e notebooks agora eles já vêm muito soldado diretamente na placa, então você não consegue soltar ele ou trocar, né? O celular também já vem aqui direto na placa, mas são as memórias RAMs e são as memórias que são armazenadas em HDs, né? Qual é essa diferença? Memória RAM é uma memória virtual, uma memória temporária, você desliga o computador, você já deixa de utilizar ela. E a memória física, que é de HD, é que você armazena ali, você pode consultar ela depois, né? Ela fica armazenada e por ali fica, ela não se perde mais, né? As memórias RAM são muito utilizadas, por exemplo, o celular que tem 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, o computador que tem 4 GB, 8 GB, 16 GB de RAM, você às vezes vai usar um aplicativo ou um software muito pesado, ele vai acabar usando essa memória virtual, que é essa memória RAM, por isso você precisa ter muitas vezes bastante memória, dependendo do aplicativo ou software que são muito pesados. Então ele vai usar aquilo ali. Quando você vai armazenar alguma coisa, você usa o HD. Você está com um documento lá no Word, você quer gravar, você vai gravar no HD. Com o celular, você tira uma foto, faz um vídeo, você vai guardar, armazenar no HD do celular, né? Então é o hard disk. Ele foi chamado de hard disk porque os primeiros eram assim mesmo, eles eram físicos, com agulha para fazer a leitura. Agora os HDs eles já estão modernos, eles são como as memórias, são em forma de chip, né? São os chamados HDs SSDs, né? Solid State Drive. Então você consegue armazenar ele sem ser com aquela agulha e disco, através de memória, então o armazenamento é muito mais rápido, a comunicação é muito mais rápida, então muito melhorado o uso dele. Então alguma forma de memória, ou memória RAM ou memória física de HD, né? Além disso, o computador ele vai ser separado entre hardware e software, né? O hardware, digamos que é quando você fica bravo com o computador, é o que você chuta, o que você soca, né? Ou seja, é a parte física que tem do computador, a própria CPU, gabinete, monitor, teclado, mouse, caixinha de som, HD, enfim, tudo que é físico que tem num computador, ele é chamado de hardware, né? Então, o que você, quando tá bravo, você soca, você chuta, né? Numa brincadeira aqui. E o software é aquilo que você, digamos na brincadeira, aquilo que você xinga, né? É o que você usa no computador, que você não consegue pegar, ele não é físico, você só consegue ver na tela. Então, se o software não estiver funcionando direito, às vezes você fica bravo, você vai lá e soca o hardware, né? O hardware não tem culpa, coitado, né? Mas isso aqui, nesse caso, seria a parte de software. E agora, então, a gente vai entrar na parte do software. A gente vai ver que o software ele tem 3 classificações, né? Finalidade de uso, codificação e aquisição, tá? Qual é a diferença aí nessa questão? A finalidade de uso, a gente tem que o software ele pode ser básico. O que entra aqui em básico, né? Então a parte de sistemas operacionais, drivers, utilitários, sistema operacional, como vocês já estão acostumados e com certeza já escutaram, que é o Windows. Provavelmente vocês devem estar usando o Windows aí no computador de vocês. Tem o OS, que é um sistema operacional da Apple. Quando você usa um computador, alguma coisa da Apple, tá? Tem o sistema operacional dela. E tem também um outro sistema operacional que ele é chamado de Linux, né? Qual é a diferença desses caras aí, né? O Windows, ele é pago. O da Apple, ele também é pago. O Linux, ele é gratuito. Então, você não paga por usar um sistema operacional dentro do teu computador. Mas provavelmente quando você comprou o seu computador, já veio ali a licença do Windows dentro. Se você vai comprar um Mac,
da Apple, ele já vem com a licença ali dentro também do sistema operacional, tá? No caso do Linux, você só vai pagar pelo hardware, pela máquina, o sistema operacional você não paga porque ele é livre. Além disso, a gente pode ter, no caso de smartphones, né, e de celulares, a gente tem o sistema operacional também para eles, né? E vocês estão muito acostumados a escutar aí, muitas vezes, o Android, né? O Android é o mais famoso de todos, porque é um sistema operacional também que é gratuito, né? É da Google, a Google lançou e distribui gratuitamente, e que a maioria aí das empresas, Samsung, Motorola, Xiaomi, utilizam o sistema operacional Android. Aí tem o iPhone, que é da Apple, que daí usa o iOS, que seria um sistema operacional lá específico para o iPhone da Apple, tá? E aí tem também um tal de Symbian. Alguns outros tipos de smartphone também usam o sistema operacional Symbian. É menos comum, tá? É mais comum o Android ali e o iOS da Apple, mas tem o Symbian também, uma menor quantidade de smartphones utilizando aí. E aí a gente tem os drivers e os utilitários, que daí seriam o quê? Por exemplo, você compra uma impressora, onde você vai engatar a impressora, vai conectar a impressora ao seu computador. O computador, o sistema operacional, para reconhecer a impressora, precisa de um software, de um programa da impressora. Isso é o que a gente chama de driver, que daí o computador consegue reconhecer a impressora e quando você está lá no Word, por exemplo, você vai mandar imprimir lá um documento, ele vai para a impressora porque o sistema operacional identificou a impressora através daquele driver. Então são programas que a gente chama de básicos ali ou utilitários em si. Tá? Pode ser um utilitário, por exemplo, um codec. Você vai assistir um vídeo ou tem uma extensão de alguma música em arquivo e às vezes o computador não reconhece essa extensão. Aí você precisa de um utilitário, que a gente chama também de codec, você instala e daí o computador consegue reconhecer. Claro que hoje em dia é mais difícil disso acontecer, o computador, o sistema operacional já vem com todos os drivers, a maioria dos drivers que são necessários. Quando às vezes ele não encontra um driver no próprio computador, eles têm internet, ele acessa a internet para baixar e instalar o driver para reconhecer aquele dispositivo, mas só para vocês entenderem que é dessa forma que há essa comunicação. Por isso que a gente chama de básico, porque ocorre ali por baixo dos panos ali, não é o software diretamente em si que você usa, mas ele está trabalhando para você ali em background, que a gente chama de background, né? Então tem esse estilo aí. Além do básico, então, a gente tem o aplicativo, que daí são os softwares em si que a gente usa, Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome. No celular aí são os aplicativos, o Waze, Spotify, WhatsApp e por aí vai, tá? Então todo software que realmente a gente usa, seja no computador, no notebook ou seja num smartphone, né, é chamado de aplicativo. Aí a gente entra na parte de codificação. Em codificação a gente tem duas opções. A primeira que é o proprietário, ou seja, alguém constrói o software e cobra para poder utilizar o software, né? Às vezes você quer, por exemplo, utilizar o pacote Office ali, Word, Excel e por aí mais, ele é pago. Então a Microsoft vende uma licença para você poder utilizar. Mesma coisa do Windows. Então alguém fabrica um software, desenvolve um software e para que você use, você precisa pagar uma licença. Ou paga uma licença mensal, ou paga anual, ou paga uma vez só. Tá? Isso acontece muito, tá? Então, a parte proprietária que é pago. E aí a gente tem a parte que é livre, que a gente chama de free, ou ele pode ser free ou open source, né? O que quer dizer o free? Alguém construiu, desenvolveu o software e você pode utilizar à vontade, da maneira com bem entender, não precisa pagar nada para isso. E aí tem a questão do open source. O que é o open source? É o código aberto. É um software que é livre para você usar, mas se você quiser, você entende de programação, você pode ir lá dar os teus pitacos e fazer uma melhoria, adicionar uma funcionalidade no software para as outras pessoas também poderem utilizar e você também poderem utilizar. Então isso que a gente chama de open source, né? Código aberto. Você pode mexer no software também e fazer modificações nele. Além disso, a gente tem a parte de aquisição, elas são em 4, né? A primeira é a demo, ou seja, alguém desenvolveu um software, muitas vezes ele é pago, mas liberou uma determinada versão demo ali para você poder utilizar. Digamos que seja um jogo, então alguém criou um jogo e para fazer uma publicidade no jogo aí, liberou o jogo com as funcionalidades dele, mas você consegue jogar só a primeira fase, digamos assim. Ele tem umas 10 fases.
mas eles liberaram como demonstração a primeira fase. Então você vai lá ver todos os recursos do jogo, mas só consegue jogar até a primeira fase. Se você quiser jogar as outras fases, você vai ter que pagar uma licença, vai ter que comprar o jogo para você poder jogar o restante. Então isso é o que a gente chama de demo, que seria no caso de demonstração. Aí entra também a parte do trial. O que é o trial? O trial já é um software que também ele é pago, mas ele libera, quem desenvolveu o software libera para você poder utilizar todos os recursos do software, mas por determinado tempo, 5 dias, 7 dias, né, uma semana, 2 semanas, 30 dias, por aí vai, depende de como o fabricante aí, o desenvolvedor está distribuindo. Mas, ou seja, você consegue usar todas as funcionalidades do software, só que por um determinado período. Então isso é o chamado de trial. Aí a gente tem os freewares. Os freewares são os softwares totalmente gratuitos, você pode usar à vontade, não precisa pagar nada por isso, tá cheio por aí. E aí a gente tem o shareware. O shareware é a distribuição, ou seja, você conseguir o software ou conseguir baixar o software é gratuito. É uma forma gratuita de você disponibilizar. Porém, muitas vezes para você efetivamente usar, você precisa pagar para usar ele. Então é o que a gente chama de shareware, ou seja, a distribuição é gratuita, é compartilhada a distribuição do software, ok? Então tem esses 4 termos para vocês identificarem aí. Beleza, já vimos aqui o que é um determinado computador, a parte de conceitos, tudo, vimos principalmente desktop, notebook e a parte lá mobile. A gente tem os sistemas de computação, né? Que é processador, memória, dispositivos de entrada e saída e de memória e armazenamento e de placa-mãe, né? São os 4. Então a gente já viu esses sistemas como funcionam e a gente viu agora a parte de software. Agora, efetivamente, a gente entra na arquitetura de software, que é construir um software para computadores e notebooks, que é o que a gente chama aqui de desktop. A gente tem também um software que ele pode ser web e um software que ele pode ser mobile. Então vamos ver aqui a parte de desktop, ó. Então são todos os softwares específicos que a gente vai rodar num computador ou num notebook. Os dois têm arquiteturas bem parecidas, o notebook e o computador. A diferença é que um é de torre, tem todo o teclado e mouse, e o notebook ele é mais portátil, né? Mas a forma de usar os sistemas e o software dentro deles é a mesma, né? Então o que a gente chama de softwares desktop. Que aí pode entrar aí o nosso amigo Word, pode entrar o nosso amigo Chrome, que vocês usam aí no computador, independente do sistema operacional, tá, gente? É usando um computador ou um notebook. Então, no caso aqui, usando o Word ali no Windows, pode estar usando o Chrome aqui no Mac, né, da Apple, usando o PowerPoint, usando a calculadora, né, usando o Excel, usando o Media Player, por exemplo. Então, esses softwares aqui são softwares específicos para rodar em computadores ou notebooks, o que a gente chama de desktop, tá? E aí entra também os softwares web. O que são os softwares web? Eles são utilizados especificamente através de navegadores e precisam de internet para serem executados. Aí, num exemplo mais prático disso daí, são as páginas e os sites. Então, para você acessar uma página ou um site, você usa através do navegador, precisa ter internet para você acessar. Aí no exemplo a gente tem a página aí da TechTudo e tem aí uma pesquisa de programação aí usando o próprio Google. Então isso é o que a gente chama de software web. Mas entra aqui também em software web algum sistema ou aplicativo que rodam diretamente pela web. Um exemplo aqui a gente tem o Cakeway, que é um software de controle de receita, um aplicativo, e ele roda pelo navegador. Ou seja, ele precisa de internet para ele estar rodando, mas ele roda através do navegador, do Chrome, Edge, Firefox, por aí vai, você acessa e você consegue usar o aplicativo aí. Então, tem sistemas ERPs que rodam totalmente pela web e você roda através do navegador, tá? Então, um outro tipo de software para rodar a nível de web. E aí a gente tem os softwares mobile que rodam especificamente em celulares, em smartphones, né? Um exemplo ali é o próprio WhatsApp, o Spotify, o Waze. Então, é um aplicativo que você usa diretamente lá no celular. É por isso que a gente tem essas 3 arquiteturas de softwares, né? Que é o importante para vocês identificarem. E, por exemplo, aqui dentro do curso, a gente usa a linguagem C#. Por que a gente usa a linguagem C#? Além dela ser simples, prática de você poder aprender, você pode desenvolver com ela software para desktop,
software para web e software para mobile. Você tem as 3 arquiteturas de software que você consegue desenvolver com uma mesma linguagem. Você conhecendo a linguagem, você desenvolve para todos. Diferente de outras linguagens que são específicas só para a parte da web, ou são específicas só para mobile, ou são específicas só para desktop. Tá? Então, o C# tem essa vantagem de poder utilizar. Então, vamos lá para a parte de lógica de programação. Um dos conceitos aqui bem importantes e é o que vai seguir com você aí para toda a sua vida como programador. Então, o que é a lógica de programação? É a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo ou solucionar um problema. Então, normalmente a gente usa a lógica para resolver algum problema que a gente tem, ou eu quero acessar determinada informação, né? Eu quero executar alguma coisa, eu aplico a lógica para fazer isso. Então, normalmente você tem o problema ou o objetivo, você pensa em uma forma, você começa a pensar numa forma de como resolver isso, a forma de como você vai executar, e então você vai lá, executa e resolve. Ou resolve aquele problema, ou chega naquele objetivo que você quer chegar. Esse raciocínio que você usa para gerar o pensamento e estruturar essa forma de como você vai manejar ou vai executar, é o que a gente chama de lógica. Agora, você pegar tudo isso e passar para o computador para que ele execute, é o que a gente chama de lógica de programação. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu estou no quarto, eu quero abrir a porta para me sair. Então eu vou lá, mexo na maçaneta, ou puxo ou empurro, e com isso eu abro a porta, tá? Com essa forma como eu estou estruturando esses passos, eu estou usando a lógica, eu estou usando o nosso raciocínio, né? Aí, eu pegar tudo isso e estruturar de uma forma para passar para o computador, aí já é a lógica de programação, que daí o computador tem que entender e executar aquilo ali. Mas olha só que interessante. Pra gente que é humano, eu só falei esses passos. Olha, você vai pegar com a tua mão, vai mexer na maçaneta, vai puxar ou vai empurrar e você vai abrir a porta. Nisso, eu não precisei falar para você que você às vezes tem que levantar, tem que caminhar até a porta, com qual perna você vai mexer primeiro, com qual braço ou mão você vai levar para daí mexer na fechadura. Isso tudo eu não precisei falar para você, porque a gente humano já sabe os passos que a gente tem que fazer e racionalmente, né, logicamente, a gente já estrutura de como a gente vai chegar e fazer aquilo lá. O nosso cérebro já trabalhou com isso para executar. Só que com o computador entender é diferente, ele não entende dessa maneira. A gente tem que explicar detalhadamente, o mais completo possível, o que a gente está acostumado a pensar e falar, que é tintim por tintim, né? Eu tenho que escrever detalhadamente tintim por tintim para o computador para que ele entenda. Então eu tenho que informar que eu tenho que levantar, eu tenho que me mexer primeiro com a perna esquerda, depois com a perna direita, eu vou levar o braço esquerdo com a mão esquerda e vou mexer na maçaneta, para daí eu mexer na maçaneta, puxar ou empurrar a porta e aí efetivamente abrir a porta. Então detalhadamente eu tenho que fazer. Então todo esse detalhado que a gente precisa passar para o computador é a nossa amiga lógica de programação. Agora ficou muito mais fácil de entender, não ficou? Então, eu uso a lógica, toda a lógica que eu uso, o raciocínio que eu uso, estruturo de uma forma para que o computador entenda, é a lógica de programação. E o legal é que várias lógicas dessas aí, elas vão formando o que a gente chama de algoritmos, tá? Então, algoritmos são essas partezinhas dessas lógicas, dessas instruções lógicas que a gente cria. E vários desses algoritmos criam um programa. Que daí o programa a gente executa no computador, o computador entende e faz a execução de como tem que fazer, né? Entende o que a gente passou para ele. Então eu tenho várias lógicas que criam um algoritmo, vários desses algoritmos criam o programa. É assim que funciona. E como a gente vai escrever essas lógicas, né? E essas instruções, esses algoritmos? Usando o quê? A linguagem de programação, que o que eu gosto de chamar que é a forma como o programador conversa com o computador. Como nós, humanos, podemos conversar com o computador. É o que a gente chama de linguagem de programação, né? E aí a gente tem, como a gente se comunica aqui, né? Eu vou falar um olá mundo, eu falo olá mundo e você já entendeu isso daí. Agora, como o computador se comunica, né? Então eu tenho que ir lá
O olá mundo, para que o computador entenda, é cheio de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. O que são esses 0 e 1? São os bits. São uma comunicação elétrica que ocorre ali dentro da placa do computador. Então são bits de 0 e 1, o ligado ou desligado. Então o computador, a linguagem do computador é dessa maneira aí. E aí o que acontece? Para alguém escrever algum programa para o computador entender. Imagine um olá mundo já é uma montoeira de 0 e 1 desse daí. Imagine uma instrução inteira de um sistema. A pessoa acaba se perdendo a quantidade de 0 e 1 que a pessoa vai colocar ali. Por isso é que foi criado as linguagens de programação. Então aqui, como vocês estão vendo, eu estou usando aqui o C# para emitir a linguagem olá mundo para que o computador entenda. Então ela aí é o messagebox.show olá mundo. É uma instrução. Eu indico isso dali para ele. A linguagem C# vai traduzir isso para o computador e o computador vai entender que eu quero dizer olá mundo. Então é assim que funciona. Para isso é que existem as linguagens de programação. E uma coisa interessante é um fato do que a gente muitas vezes fala, que a gente tem linguagem de programação de baixo nível e tem linguagem de programação de alto nível. O que seria então essa diferença? Quanto mais próxima a linguagem de programação for de 0 e 1, ou seja, for de linguagem de máquina, linguagem de computador, é mais baixo nível. Quando a linguagem é mais longe de 0 e 1, mais longe de linguagem de máquina, ou seja, de linguagem de computador, a gente chama de alto nível, tá? Então são linguagens que com o mínimo de instruções e instruções cada vez mais parecidas com a nossa linguagem do dia a dia, ficam mais fáceis de a gente criar um programa e ela vai traduzir tudo isso daí para o computador. Então, quando a linguagem é mais alto nível, é mais simples de eu usar, de eu estruturar, e ela converte tudo para que o computador entenda. Quanto mais baixo nível, mais perto da linguagem de máquina eu estou, mais eu tenho que entender da linguagem do computador para que eu crie as instruções para que ele entenda e ele execute também, tá? A coisa importante do que existem aí das linguagens. E aí a gente tem aqui um exemplo de 3 linguagens aí de programação, de como eu tenho a escrita, a estrutura da sintaxe dela. Não se preocupe que lá pra frente a gente vai, nas próximas aulas a gente já vai começar com linguagem de programação, a gente já vai ver o C#, tá? Logo mais. Mas para que vocês vejam as diferenças e também a similaridade que existe entre elas. Na primeira aqui, a gente tem a estrutura de um código aqui feito em Java, né? Como seria a criação dele. E também a mesma estrutura desse código, como seria em React em JS. O que é o JS? É JavaScript. JavaScript é a linguagem, React é framework, ou seja, uma biblioteca já toda estruturada que você vai usar o JavaScript ali dentro. O JavaScript ela tem várias vertentes, né? Nos últimos anos aí criou várias. Tem o React, tem o Angular, tem o Vue, tá? Então tem vários outros tipos que a gente chama de framework, que são bibliotecas prontas, que tem comandos, e que lá dentro você tem a linguagem JavaScript. Então esse daqui é um exemplo de como ficaria esse mesmo código usando o React.js aí, o React JavaScript. E aqui o mesmo código também utilizado dentro do C#, tá? Notem que a estrutura desse código aí, ele é bem parecido. Por quê? Todas essas linguagens aí derivaram da linguagem C, que é um pouco mais de baixo nível, mais perto de linguagem de computador. Aí surgiu o Java, depois veio o JavaScript, ele foi melhorado, e daí veio o C#. O C#, por exemplo, ele foi criado a partir do C++, que daí é um C melhorado, um pouco mais alto nível, e baseado também no Java. Então, pegaram o C++, pegaram o Java e geraram a linguagem C#, né? O Java você também consegue desenvolver para desktop, mobile e web, né? Só que, porém, ele é uma linguagem um pouco mais burocrática, um pouco mais rígida, né? E o C# não, ele já é mais simples, mais prática, não é burocrática dessa forma. E você também consegue desenvolver para web, para desktop e para mobile, né? E o React.js, tudo que é baseado em JavaScript, eles são umas linguagens que não são burocráticas, né? São simples de utilizar. Só que, porém, você só vai utilizar isso daí, essa programação para web. Então, por isso que dentro aqui da formação do programador, eu escolhi usar o C# para ensinar como linguagem de programação. Porque você aprendendo uma linguagem apenas, você consegue desenvolver
para essas 3 arquiteturas de softwares aí, a desktop, a web e a mobile, tá? Então por isso que tem essa estrutura aí, ok? Bom, com isso a gente finaliza aqui essa aula de conceitos iniciais. Esses conceitos são bem importantes, apesar de que pode ser que alguns deles você já conhecia, mas eles são extremamente importantes para o que a gente vai ver para frente, para vocês entenderem muita coisa que existe lá para frente. Também o porquê de eu ter escolhido o C#, né, para usar como linguagem de programação e dar essa autonomia para vocês aí mais para frente, tá ok? Então, finalizando essa aula aqui e até a próxima aula. Tchau!